Ok, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Oséias capítulo 14. Versículos 1 a 3. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque ela, Senhor, a simples leitura já nos abençoa grandemente. Mas pedimos que por tua graça e bondade o Senhor ainda possa falar mais profundamente aos nossos corações, à luz daquilo que a tua palavra tem a nos dizer nessa noite, que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer, que possamos guardar no coração aquilo que a tua palavra nos trouxer, e que isso mude e molde as nossas vidas conforme os teus bons propósitos para nós. Teu Espírito nos ajude nessa hora, nos capacite para falar e ouvir, conforme a integridade e a fidelidade da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe um filme chamado Os Miseráveis. É uma obra muito conhecida, de um autor muito conhecido também. E o personagem principal desse filme, que é um musical, é uma pessoa que vive na França, se não me trai a memória, no período imediatamente anterior à Revolução Francesa, onde havia uma miséria muito grande, extrema, e as pessoas viviam numa penúria, né, muito grande, a maior parte da população. Então, o personagem principal, Jean Valjean, ele acaba cometendo uma vida de crimes para poder sobreviver, e certa vez ele entra na casa de um clérigo, de um bispo, se não me engano, e rouba várias peças. E então se desenvolve ali uma investigação e tudo mais, e ele acaba sendo acusado de ter roubado as coisas na casa do bispo, e a polícia então traz aquela notícia para o bispo, não é? E a gente assistindo o filme, a gente imagina que o bispo vai confirmar toda a situação e que ele vai ser preso, mas não é isso que acontece. Na verdade, o bispo acaba dizendo para a polícia que foi ele que deu as coisas para o Jean Valjean e que elas não foram roubadas. E é muito interessante quando você assiste o filme, o olhar que ele lança para o bispo é extraordinário, né? O primeiro ator foi Depardieu, esqueci agora o primeiro nome, Gerard Depardieu, né? Muito bom ator, e ele então lança aquele olhar de interrogação e ao mesmo tempo de incredulidade, né? Como ele pôde expressar tamanha generosidade por mim, sendo que eu pratiquei um ato tão repugnante, tão reprovável contra ele, né? Então, de certa maneira, nós podemos dizer que aquele bispo tomou sobre si o preço, né, do pecado que Jean Valjean havia cometido. E eu, toda vez que assisto esse filme e essa cena, né, assisto essa cena especial, me lembro
imediatamente do que Cristo fez por nós, do amor de Deus por nós. Porque foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu, né, o nosso pecado na figura do seu Filho, para que nós pudéssemos receber da sua graça e da sua bondade. Esse amor é incompreensível para nós. E nunca vamos conseguir alcançar plenamente o entendimento acerca da profundidade, da abrangência desse amor de Deus. E um dos textos que eu sempre leio com muito prazer e com muita atenção, e sempre me fala alguma coisa nova, né, e tem tudo a ver com isso, é o texto de Oséias. Esse profeta que viveu ao norte de Israel, que Deus vocacionou como seu porta-voz durante o reinado de Jeroboão II, que foi um dos piores governantes israelitas. Então, nesse período, Israel entrou num caminho de idolatria, né, conduzido especialmente por esse rei que era idólatra, e se envolveu em conspirações políticas, assassinatos, e seguia arrastado para esse abismo de perdição que o Senhor estava preparando ali, de certa maneira, né, para Israel por meio dos assírios. Então, depois de um cerco que durou 3 anos, em 722 a.C., Israel foi levado cativo para a Síria, ao norte, aliás, ao oriente. Mas muito antes de acontecer isso, Deus havia mostrado a Oséias o que ia acontecer, e esse é o pano de fundo da mensagem do livro. Ele é composto de poemas escritos nos 25 anos de ministério desse profeta. Então, o primeiro poema que nós vemos é uma história de um casamento fracassado e restaurado, que vai ocupar aí os capítulos 1 a 3 do livro de Oséias. Né? Se você quiser voltar aí um pouquinho, você pode ver comigo capítulos 1 a 3, onde Deus dá uma ordem estranha para Oséias. Né? No versículo 2, o texto diz: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Uma ordem estranha, não é? Nós sempre imaginamos que, se Deus vai mandar alguém se casar, ele vai dizer: procure uma mulher santa, pia, né, caridosa, para você se casar com ela. E Deus então manda esse homem de Deus, né, se casar com uma prostituta chamada Gomer, e mais, que ele tenha filhos com ela. E como era de se esperar, né, se você depois ler a sequência do texto, você vai ver que a mulher de Oséias vai traí-lo, ela adultera, e não apenas adultera, mas ela faz isso com vários amantes diferentes, e nessa promiscuidade ela ainda contrai dívidas, se torna uma mulher adúltera, endividada. E quando a gente lê o texto pela primeira vez, a gente imagina então que Deus vai dizer: bom, põe essa mulher para fora, se desfaça dela. Mas não é isso que Deus faz. Surpreendentemente, ele manda que Oséias vá atrás dessa esposa infiel e que ele pague as dívidas dela e a traga de volta para casa. Então, ele explica a Oséias que todo esse cenário compõe uma alegoria, uma moldura ilustrativa da relação de Israel com Deus. Enquanto Israel é a esposa infiel retratada aqui para com Deus, Deus tem sido esse marido que está sempre buscando a sua esposa, que está sempre pagando as suas dívidas, resgatando da escravidão do Egito, trazendo para o Monte Sinai e ali fazendo uma aliança de casamento com Israel, né, e pedindo que apenas fosse fiel somente a ele. E mais, o Senhor o levou para uma terra prometida, o Senhor lhe deu posses, né, lhe deu o melhor da terra, abundância. E enquanto isso, o que Israel fazia para retribuir, ele se voltava para os deuses cananitas, especialmente na adoração a Baal, e isso
Não surpreendeu ao Senhor, porque afinal de contas ele sabia que seria traído pela infidelidade da sua esposa, do povo de Israel. Então Deus tinha aqui todos os motivos legítimos, assim como Oséias tinha todos os motivos legítimos para romper definitivamente com essa relação e desprezar o seu povo. Mas foi isso que Deus fez? Não. Ele foi atrás, ele procurou, ele podia romper os vínculos de aliança, mas ao invés de desprezar a sua esposa infiel, ele a chama de volta para uma renovação de votos, uma renovação de aliança. E por que ele faz isso? Porque ele a ama, somente porque ele a ama, profundamente, porque ele é compassivo, porque ele é fiel à aliança que fez com ela. Então ele quer trazê-la de volta para cumprir os seus votos. E é extraordinário a maneira como Oséias retrata isso. E aqui nós temos os tópicos, né? Já nesse primeiro poema nós temos os tópicos da mensagem de Oséias, de tudo que Oséias vai escrever aqui, que basicamente se resume em 2 pontos. Primeiro, a infidelidade contumaz, insistente, teimosa de Israel, que vai trazer graves consequências e atrair o juízo de Deus. E o segundo ponto é a relação pactual desse Deus com o seu povo, baseada numa aliança de amor e misericórdia. Ainda, tudo isso que Israel fez não será capaz de apagar o amor de Deus e a sua misericórdia para com o seu povo. Mesmo com todas essas transgressões, o Senhor continua amando o seu povo. Na segunda parte, nós vamos ver dos capítulos 4 a 11, qual é a essência do culto verdadeiro, de conhecer a Deus. Nós já avançamos aí para o capítulo 4, um pouquinho à frente. Então, Oséias vai falar sobre essa essência da verdadeira adoração a Deus. Ele começa chamando os seus filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, violência e homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. Então, meus irmãos, onde falta o conhecimento de Deus, o pecado é abundante. E onde o pecado é abundante, a morte se instala, porque a morte segue o pecado. Então, Oséias explora as causas e os efeitos dessa infidelidade do povo, e várias vezes ele afirma que Israel não tem conhecimento de Deus. Não no sentido de saber da existência de Deus, como nós falamos hoje pela manhã, não é uma questão de conhecer intelectualmente, mas de ter um relacionamento, de ter vínculos com esse Deus, de se envolver com Ele pessoalmente, de se comprometer com Ele pessoalmente. E aqui, irmãos, está a diferença entre uma vida com Deus e uma vida religiosa que fala sobre Deus. Uma vida com Deus é uma vida de comprometimento, onde nós não apenas falamos sobre Deus, mas nós experimentamos da vida de Deus na nossa vida, onde nós nos entregamos efetivamente, de tal maneira que tudo aquilo que importa para Deus, importa para nós. E tudo aquilo que Deus despreza, nós também desprezamos. É esse tipo de vínculo, de conhecimento que Israel já não tinha. É a diferença entre ouvir coisas sobre alguém e conhecer esse alguém e ter um relacionamento profundo com ele. Então é dessa forma que Deus quer que Israel o conheça, de modo relacional, a fim de que possa experimentar do seu amor nas suas vivências diárias. Irmãos, infelizmente, as pessoas que vivem neste mundo longe de Deus, elas acreditam piamente que é uma mentira de Satanás, não é? Para elas, mas elas acreditam piamente nessa mentira de que se elas se envolverem com Deus, elas perderão a sua liberdade.
Há muitas pessoas que simpatizam com a igreja, que simpatizam com Jesus, que gostariam de ter um relacionamento com Ele, mas elas não fazem isso porque elas acreditam que vão perder a sua liberdade. O que elas não entendem é que não há verdadeira liberdade fora de Cristo. Porque quando nós estamos longe de Cristo, nós somos escravos do pecado. Nós só vivemos verdadeiramente livres quando nós conhecemos o Senhor, quando Ele entra nas nossas vidas e quebra os grilhões e as cadeias que nos prendem e nos torna seus filhos verdadeiramente livres. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Israel. Israel mantém essa distância, esse distanciamento de Deus, e porque esse conhecimento pessoal é tão importante, Israel está vivendo, então, colhendo os frutos desse distanciamento, dessa indiferença em relação a Deus. Só esse nível de relacionamento com Deus é que poderia levar Israel a uma vida realmente transformada. Então, eles poderiam se voltar para o Senhor, eles poderiam amá-lo de volta em resposta ao seu amor incondicional. Então, irmãos, até para amar a Deus, nós precisamos amar a Deus através do próprio Deus. Não podemos amá-lo de volta simplesmente porque nós queremos, mas precisamos que a sua presença esteja ativa em nossas vidas para que nós possamos realmente ser despertados para amá-lo como ele deve ser amado. Então, Osés destaca aqui também um aspecto muito importante da fé neste Deus, que a vida cotidiana deve ser uma extensão do culto. O culto é a vida e a vida é o culto. Por que Israel praticava tanta injustiça? Por que se alimentava de tanta desigualdade em sua vida comunitária e sustentava e fomentava essa desigualdade, essa iniquidade para com seus irmãos? Porque o seu culto era superficial. Era uma religiosidade morta. Então as pessoas iam à igreja no fim de semana, claro, fazendo aqui uma leitura cristã do texto, mas durante os dias de trabalho, lá na repartição, quantos aqui sabem o que é repartição? Ninguém sabe, né? Repartição é um termo muito antigo mesmo, né? Meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando velho mesmo. Repartição, meu Deus. Bom, enfim, no escritório, na empresa onde você trabalha, enfim, essas pessoas, elas acham que deve haver uma distinção. Não, eu sou crente domingo, mas durante a semana eu tenho que dar o meu jeito. Então, é isso que acontecia com aquele povo. Não é? E porque eles praticavam tanta injustiça e fomentavam tanta desigualdade com os seus irmãos, porque o seu culto era superficial, uma religiosidade sem vida. Então, a quebra dos mandamentos na prática diária era o que era uma consequência dessa religião sem Deus, sem verdade, sem vida. E mesmo assim, o povo continuava a oferecer o culto misto, sacrificava a Deus e a Baal, como se tudo estivesse bem, só que não estava bem. Se você quiser, você pode conferir depois, a prática desse culto misto lá no final do livro dos Reis, 2 Reis. Você vai ver como isso se manifestava, e não demora, vem o cerco dos assírios para mostrar o juízo de Deus sobre o seu povo impenitente. Então, como se tudo isso não bastasse, Israel desejava ser como as nações nativas de Canaã, depender de deuses que podiam ser manipulados, mas não só isso, também queria confiar no poderio militar. E não deu nada certo para Israel, porque o cativeiro assírio iria expor esse engano no qual eles se envolveram. Então, irmãos, fazendo aqui uma observação, essa é uma prática muito constante no relacionamento de Deus com o seu povo em todas as épocas. Enquanto Deus quer nos tirar do sistema, enquanto Deus quer nos tirar do engano dessa vida secular, enquanto Deus quer anular o poder da influência desse reino de mentiras em nossas vidas,
nós estamos sempre olhando para esse reino de mentiras e buscando nele as nossas referências de sucesso, de bem-estar, de felicidade, enfim, essas coisas que são tão importantes para aqueles que estão longe de Deus. E como é que isso pode ser mudado, irmãos? Bem, a proposta que Oséias faz aqui é aprender com os erros do passado. E é o que ele vai mostrar. Então, nós chegamos entre os capítulos 11 e 14. Nós vamos ver que com Deus sempre há esperança. Porque Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. Que não tem prazer em condenar, Ele tem prazer em salvar. Em usar de compaixão, de graça. E especialmente nos capítulos 12 a 13, Oséias chama o povo a olhar para o passado e aprender com ele. Se você olhar aí logo no capítulo 12, você vai ver que Oséias começa a falar sobre isso, mostrando os erros que foram cometidos no passado. Ele começa aí no verso 2, dizendo que o Senhor tem uma controvérsia com Judá e vai castigar a Jacó. Segundo a sua conduta, ele lhe dará o que merece por seus atos. Por que Deus fala em castigar Jacó? Porque Jacó é a essência do povo de Israel. O Israel se chama Israel por causa de Jacó, não é? Então Oséias chama o povo para olhar para esse passado, de como Jacó enganou o seu irmão e ao seu pai, Gênesis 27, 28, Deus se compadeceu dele mesmo assim, e lhe deu graça. Depois o mesmo Jacó teve que fugir para a Síria, e lá ele conseguiu uma esposa em troca de trabalho pesado como cuidador de rebanhos, nada superior ao trabalho de um escravo, mas Deus se compadeceu dele e o fez prosperar naquela terra. Mais tarde, Jacó, agora Israel, ainda teria que descer o Egito para não morrer de fome com a sua família, e Deus lhe deu ali um escape por meio de José, e fez dele uma grande nação na terra do Egito. E depois de 400 anos, Israel se tornou escravo, e mais uma vez Deus interveio em favor de Jacó, em favor de Israel, levantou Moisés para guiá-lo para fora daquela escravidão. O que é que Deus pretende, irmãos? Mostrando essas histórias, relembrando essas histórias, que Israel não tinha, mostrar que Israel não tinha nenhum motivo para se mostrar tão orgulhoso, tão arrogante. Precisava olhar para trás e recordar o amor providente com que Deus o guiou desde sempre. É o que acontece conosco. É o chamado de Deus à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Aqui Oséias está fazendo a mesma coisa. Lembra-te das suas origens, de onde você veio, ou melhor, de onde o Senhor te trouxe. Lembra-se de que, desde o princípio, por todos os anos subsequentes, não houve um só dia em que você não tenha dependido da graça e do favor de Deus. E Calvino observa aqui nesse ponto que Oséias está mostrando os dois nascimentos de Israel. O primeiro, a sua origem étnica, sobretudo a partir de Jacó, um homem cheio de falhas, a quem Deus separou para um propósito extraordinário, somente porque Deus amava Israel por meio de Jacó. E segundo, a sua origem espiritual, que é o renascimento a partir da saída do Egito, quando Moisés vai guiar esse povo pelo deserto por 40 anos, onde Israel recebeu leis e foi chamado a uma aliança com Deus. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Ele ama o seu povo a quem Ele escolheu. Então Oséias está deixando muito claro que essa família de Deus é complicada, que há certos vícios nela que parece que nunca vão mudar. Então, se você acha que a igreja é complicada, tenha certeza que é. Não é impressão, não. Será que ainda pode haver esperança para essa família?
Observe então que toda a mensagem desse livro gira em torno desse tema. O amor desse pai pela sua família complicada. O amor desse marido pela sua esposa infiel. É uma relação familiar conturbada. E para aprofundar ainda mais os vínculos familiares que vão pavimentar aqui essa relação de Deus com o seu povo escolhido, Oséias conta uma linda história no capítulo 11. Veja comigo aí. Olha que o texto diz, que história extraordinária. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Olha só a linguagem que Deus vai usar. Perceba a imagem que Deus traz de um pai que é presente na vida dos filhos, a ponto de ensiná-los a andar. E mais, ele diz, tomei-o nos meus braços. Mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Perceba as imagens, né, de um pai que se inclina para dar de comer à criança, totalmente dependente do seu cuidado. E ele segue, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Então, o que é que nós vemos aqui no primeiro momento? Esse pai pretende punir o seu filho. Ele quer castigá-lo severamente, porque esse filho se afastou do pai e procurou um caminho de total desobediência, não considerando a vontade do pai, mas a sua própria vontade. Então, o primeiro impulso do pai é punir o seu filho, castigá-lo severamente. Mas depois, lembre-se que isso aqui é um poema, tá? Então, depois esse pai esfria a cabeça. Ele se lembra do quanto ama esse filho, então reflete consigo mesmo. A gente vê aí nos versos 8 a 11, quando ele diz, como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Extraordinário, né, irmãos, esse texto? Pura poesia, puro evangelho. Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Admá e Zeboim foram cidades que o Senhor destruiu com fogo. Depois você pode conferir em Deuteronômio 29, 23. E o Senhor continua dizendo, meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos virão do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Olha só. Hoje nós diríamos para esse pai, você está sendo muito mole com esse menino. Porque ao invés de você castigar ele, você ainda está prometendo que vai abençoá-lo mais. Esse é o amor de Deus, irmãos, por nós. Ele nos castiga, sim. Mas o seu grande prazer é nos dar o seu amor, a sua graça, é cuidar de nós.
Essa linguagem é muito rica, muito cheia de significados. Ele usa aqui a imagem do leão, não é? Quando o leão ruge para juntar os seus filhotes. E onde eles estão, eles ouvem o rugido e vão em busca do seu protetor. É evidente que se trata de uma metáfora, e você já percebeu o sentido dela. Deus é esse pai amoroso, generoso, e Israel é o filho rebelde. Então, sim, Deus permitiu que Israel fosse conquistada pela Síria, que enfrentasse a consequência do seu pecado, porque Deus jamais deixa de punir o pecado. Ele castigou, sim, o seu filho no primeiro momento, mas o juízo não é a última palavra de Deus. A última palavra de Deus é sempre a palavra de esperança, de resgate, de reconciliação, de salvação. Louvado seja Deus por isso, não, irmãos? Que bom que Deus age dessa maneira. E chegamos aqui ao ponto crítico na nossa reflexão, no capítulo 14. Onde nós vamos ver a palavra de restauração. Né? Nós já lemos aí do verso 1 a 3, quando o Senhor chama de volta Israel, porque caiu por seus próprios pecados, e o Senhor pede apenas que eles tragam palavras de arrependimento. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, aceita o que é bom. Ao invés de te oferecermos sacrifícios de animais, dos quais o Senhor já não se agrada, porque o nosso coração está longe, o que nós queremos oferecer agora é o nosso coração diante do teu altar. É o sacrifício dos nossos lábios que nós queremos oferecer sinceramente diante de ti. E agora eles reconhecem. Não adianta confiar em poderio militar. A Assíria não vai nos salvar. Não adianta confiar nas armas de guerra como os cavalos, porque eles também não vão nos valer. Não adianta nos dobrarmos diante das imagens de escultura, porque elas não nos valerão de nada. Somente o nosso Deus, somente nele nós podemos buscar socorro, porque ele é aquele em quem o órfão encontra misericórdia. Percebe o que Israel está... O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus chama Israel de filho. E agora, o profeta está ensinando a Israel a como se dirigir a Deus em oração, mostrando que Israel não é órfão, mas a misericórdia de Deus é tão grande, o seu amor é tão profundo, tão inexplicável, tão imenso, que ele é capaz de socorrer o próprio órfão e transformá-lo em um filho. Israel agora está vivendo num contexto de orfandade, mas Deus quer buscá-lo de volta, para que ele volte a se sentir o filho amado desse Pai amoroso que é Deus. Então, Oséias traz aqui essa palavra de restauração que nasce no arrependimento, né? E é uma palavra também de engajamento e de encorajamento, mostrando que ainda há esperança de um futuro melhor. Como é que Deus pretende fazer cumprir esta promessa? Bem, tudo começa então com esse chamado que nós acabamos de ver. Mas tem muita coisa acontecendo aqui, irmãos, porque além de chamar de volta o seu povo, Deus o está ensinando como buscá-lo, não como um Deus punitivo, mas como um Deus que é maravilhosamente bondoso e amoroso. Como Ele cuida do seu povo. Tudo começa com o arrependimento, sim, mas até para nos arrependermos, nós dependemos de uma ação prévia de Deus em nossas vidas. Desse chamado que Ele faz, irresistível, dessa obra do Espírito Santo, que é uma obra plena, que é uma obra eficaz, um chamado irresistível para nós, e uma graça incondicional, um amor que Ele lança sobre nós e nos conquista
E como ele diz aqui no texto do capítulo 11 que nós lemos, ele nos atrai com cordas de amor, com laços de ternura e compaixão e nos aproxima de si mesmo. Então, o convencimento que o Espírito Santo usa fala ao íntimo de cada um de nós e nos leva quebrantados diante do altar, não com vergonha, mas nos sentindo grandemente privilegiados, porque é no altar de Deus que nós somos transformados de criaturas exploradas e escravizadas em filhos que vivem num contexto de liberdade na presença do nosso Pai. Então, nos versos 4 a 8, o Senhor diz: eu vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. O que é amar de boa vontade? É quando a gente ama alegremente, não é? Você já percebeu que, às vezes, para amar os entes queridos, a gente ama com tristeza, porque eles não se fazem amáveis, pelo contrário, se fazem odiáveis. Mesmo assim, nós continuamos a amá-los, mas não amamos com alegria, não amamos de boa vontade, amamos porque nós sabemos que devemos amá-los, seja qual for a circunstância. E seja qual for a resposta que eles dão ao nosso amor, porque é isso que Deus nos ensina. Mas quando nós temos uma resposta favorável a esse amor, nós amamos de boa vontade, amamos com alegria. É assim também que Deus está se expressando aqui, não é? Vou curar a rebeldia deles, e quando eles não forem mais rebeldes, vou amá-los de boa vontade. É claro que isso é uma figura de linguagem, porque Deus sempre nos ama de boa vontade, mas Ele está mostrando que Ele espera uma resposta condizente com esse amor tão profundo que Ele dedica a nós. Então Ele diz: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou. E Ele segue dizendo: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Ou seja, o Senhor está usando figuras de linguagem para mostrar que Ele voltará a regar o seu povo, que Ele voltará a trazer fertilidade para as suas vidas, e que eles serão como as melhores plantas e árvores, com todas as suas características positivas e admiráveis, porque eles produzirão os frutos de arrependimento que Deus espera que eles produzam, porque eles foram curados, e quem os curou foi o próprio Deus, foi o Senhor. E é interessante que aí ele segue dizendo: seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como o cedro do Líbano. Então veja quanta coisa interessante que nós temos aqui. O florescimento que fala da produção de frutos, que são frutos condizentes com a santidade de Deus, com a sua glória, com a sua majestade, com a sua beleza, com a sua justiça, com o seu poder. As raízes, como o cedro do Líbano, falam do que? De firmeza, de estabilidade. Os ramos que se estendem falam de abrangência, de chegarmos mais longe nos propósitos de Deus para nós. E a beleza do lírio, a delicadeza do lírio, né, também fala da maneira singela como nós podemos nos relacionar com Deus quando Ele nos liberta dos nossos pecados, da nossa rebeldia. Então ele diz: os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ou seja, todos conhecerão as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que são o seu povo. Você se lembra da história do casamento fracassado lá do início? Lembra que o marido escolheu o caminho da reconciliação, da restauração? Pois é, aqui a gente fica sabendo como isso foi possível. Porque Deus, o marido fiel, está dizendo: eu vou curar a rebeldia da minha esposa.
Imagine se nós, maridos, tivéssemos o poder de curar a rebeldia das nossas esposas. Imagine se as nossas esposas tivessem o poder de curar a nossa rebeldia. Mas nenhum de nós tem esse poder. Mas Deus tem, irmãos. Deus tem. Ele pode curar a nossa rebeldia, as nossas mazelas. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode curar a rebeldia do nosso coração e fazer com que nós nos voltemos para Ele. Então, o que resulta desse coração restaurado à comunhão com Deus? Bênçãos. Bênçãos sem medidas. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou. Serei para eles como orvalho, eles florescerão, lançarão raízes profundas, os seus ramos se estenderão, eles serão frutíferos, terão o perfume daqueles que vivem na presença de Deus, o bom perfume de Cristo, fazendo uma leitura cristã. Agora, os que se assentam à sua sombra serão vivificados como o trigo, florescerão como a videira, a sua fama será como o vinho do Líbano. E então o Senhor traz uma palavra final de admoestação, mais uma vez chamando Israel de volta. Versículo 8: Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Então, em poucas palavras, o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo para o seu povo: esqueça os ídolos. Os ídolos não vão dar nada de bom para você. Os ídolos não vão te ajudar em nada. Os ídolos não podem te valer em nenhuma situação. E nós poderíamos aqui aplicar para nós, falando dos ídolos que nós temos no nosso coração, das coisas que nós colocamos no lugar de Deus, que nós colocamos no trono onde Deus deveria estar assentado, porque nós damos o primeiro lugar para essas coisas, ao invés de darmos o primeiro lugar para Deus. Então o Senhor também está falando conosco: esqueça esses ídolos, abandone esses ídolos, rejeite-os, porque eles não vão servir para você em nada. Mas eu sim, eu sou o teu Deus, eu cuido de você, eu ouço as tuas orações, eu sou como cipreste verde, e de mim sempre haverá fruto abundante. Ou seja, busca aquele que realmente é o único verdadeiro Deus, o Deus Pai, que ama os seus filhos, o seu povo. No final de tudo, o que nós vemos, irmãos? Que Deus quer manter a sua fidelidade à aliança contraída com Israel. Ele é um marido que não desiste da sua esposa, que quer dar a ela o privilégio de desfrutar de todos os benefícios dessa união, do cuidado desse marido fiel, desse pai amoroso, enfim, dessa relação de amor que só traz benefícios para aqueles que estão envolvidos nela. Concluindo, então, o editor fez questão de colocar uma nota de alerta no versículo 9. Ele diz: quem é sábio que entenda essas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, o que o texto está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que é uma grande demonstração de sabedoria e inteligência ouvir atentamente o que o profeta está dizendo e acatar as suas palavras, transformá-las em prática, em vivência, em atitude. Não deixar que as palavras se percam, mas guardá-las profundamente no coração e procurar tomar uma atitude, dar uma resposta a partir do momento em que essas palavras estão entrando nos nossos corações e mentes. Essa é uma recomendação para os leitores de Oséias, é uma recomendação para nós. Ele quer que eles despertem ao ler o que está escrito aqui, que eles saibam que essa mensagem é sempre atual. Ele mostra como nós somos rebeldes e como Deus é bondoso, longânimo, compassivo,
E enquanto Ele tem todo o direito de exercer juízo sobre nós e nos desprezar, porque é isso que os nossos pecados merecem, Ele quer demonstrar em nós a sua misericórdia, o seu grande amor. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, não para darmos alguma coisa a Ele, mas para que Ele nos dê do melhor que Ele tem para nós, que é comungarmos com Ele, que é vivenciarmos com Ele a comunhão da sua presença bendita em nossos corações. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos muita similaridade com o texto de Oséias, e aqui nós vamos concluir para fazer as aplicações e orarmos. Jesus veio ao mundo trazer o reino de Deus, mas Ele é este rei humilde, que ao encarnar a nossa humanidade, Ele o faz rompendo com os nossos padrões e valores mesquinhos e pequenos. E no reino que Ele traz ao mundo não tem lugar para arrogância, não tem lugar para vaidade, para prepotência, para negligência do amor e da graça de Deus, que muitas vezes nós vemos nos evangelhos associadas à religiosidade popular. O seu reino pertence aos humildes de espírito, aqueles que têm no coração a consciência da sua fragilidade, da sua indignidade diante da oferta da graça que Deus traz a nós. Então, usando a poesia de Oséias, a história da encarnação de Cristo pode ser descrita como a história de um rei que deixou o seu reino e veio ao mundo em busca da sua noiva que estava perdida. Jesus veio ao mundo resgatar a sua noiva, a sua igreja. Ela já se encontrava no mundo potencialmente, mas estava comprometida com toda a sorte de idolatrias, de paixões mundanas, escravizada ao pecado, uma condição maltrapilha do ponto de vista moral e sujeita às acusações de Satanás. Mas esse rei de amor, ele veio a este mundo e fez o que ninguém imaginava. Ele entregou a sua própria vida para resgatar a sua noiva, a sua amada, e cancelou as suas dívidas, como o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 2,14. E mais, ele curou a sua noiva da rebeldia contra Deus. Ele fez isso com o derramamento do seu sangue. Ele fez dela uma nova criação, deu a ela roupas limpas e uma nova dignidade que ela nunca teve e nunca pensou em ter. Então, sim, amados irmãos, o cerne da mensagem de Oséias é essencialmente evangélica. E ali Jesus também fez questão de mostrar quem realmente faz parte da sua família, que são todos aqueles que têm como propósito na vida viver uma vida de comunhão com Deus, buscando a sua vontade, conforme nós vemos em Marcos 3. E o verso 1 desse primeiro capítulo que nós lemos, de Oséias 14, é citado por Mateus para mostrar que o filho ideal de Deus é sempre o seu filho amado, Jesus, o unigênito de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 15, ele diz: do Egito chamei meu filho, mostrando que o filho verdadeiro de Deus, o filho obediente, aquele que fez toda a vontade do Pai, foi Jesus e somente Ele. 40 dias depois, este rei subiu de volta ao seu trono, ao lado do Pai, não é? Deixou aqui ainda sua noiva, mas com garantias providenciou para que ela tivesse ao seu lado o seu Espírito. E ele deve guiá-la até o dia final. E por meio desse Espírito, Jesus ainda está moldando o caráter da sua noiva, e Ele o fará até torná-la perfeita para si mesmo. Efésios 5, 25, 27. Por fim, Jesus deixou uma promessa maravilhosa. Ele disse: eu volto para o meu Pai, mas vou interceder pela minha igreja, pela minha noiva, todos os dias, para que ela não desfaleça e não volte atrás. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25. Conclusão, irmãos.
os nossos pecados nunca serão maiores do que o amor de Deus por nós. Nunca. No que depender do propósito e da disposição de Deus, como diz o apóstolo Tiago, a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. O amor sempre vai triunfar sobre o pecado. O ser humano é obstinado em pecar e em se perder, mas Deus também é obstinado a amar, salvar e resgatar. Em Cristo nós podemos atender esse chamado de voltar para Deus, porque Cristo é o caminho. Ele é o Filho obediente, Ele é a porta do reino de Deus, a única porta pela qual nós podemos entrar e ter acesso à bênção da salvação e aos benefícios decorrentes dessa bênção. Mas é necessário que todos saibam que a nova vida em Cristo faz de nós seus súditos. Ele é o nosso rei, a sua palavra para nós é regra de vida, é norma pela qual devemos conduzir o nosso caminho nesse mundo de ilusões. Então, que Deus nos abençoe e que Ele possa trazer compreensão perfeita, plena aos nossos corações da sua palavra. Amém. A título de aplicação, eu quero enfatizar apenas um ponto. Deus está nos chamando de volta nessa noite. Ele sempre fala, irmãos. Houve momentos na história em que Ele falou preferencialmente por meio de sonhos, visões e revelações. E desde a encarnação de Jesus, Ele nos fala por meio do Filho. Mesmo assim, Ele usa também circunstâncias para dar ênfase ao que Ele está falando. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo agora no mundo, onde existe um esforço concentrado de um sistema de iniquidade para tirar a nossa liberdade, para tirar os nossos direitos mais fundamentais. Deus está falando. Ele está falando, povo, volte. Igreja, volte. Meus filhos, arrependam-se. Tenham com vocês palavras de arrependimento. Voltem para Deus. Voltem para o Pai. Voltem para o seu marido, igreja de Deus, porque Ele espera trazer para você restauração, reconciliação, recomeço. Então, meu convite para você nessa noite é exatamente este. Volte para Deus. Volte para o Senhor. Talvez você que está aqui presente nessa noite pense assim, poxa, mas eu já sou crente. Sim. Esse povo aqui também era. Mas o coração deles estava longe de Deus. Meus irmãos, a igreja está cheia de pessoas que são crentes, mas o seu coração está longe de Deus. Deus aqui não está chamando um povo pagão, Ele está chamando pessoas que o conheciam, mas não o suficiente. Ele está chamando pessoas que o admiravam, mas não o amavam o suficiente. Ele está chamando pessoas que tinham admiração, que tinham simpatia por Ele, mas que não tinham um desejo sincero de se renderem incondicionalmente ao seu senhorio, ao seu governo. É esse tipo de gente que Osés está chamando, somos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, mas cujo coração ainda está dividido entre Deus e outras coisas. Então o Senhor quer destruir os ídolos do nosso coração, para que seja o nosso coração apenas dedicado a Ele, somente a Ele. Vamos orar a esse respeito? Se você entende que essa palavra tocou o seu coração, curva a sua cabeça e comece a falar com Deus a esse respeito. Não sei o quanto você precisa voltar para Deus, mas sei que todos nós precisamos, em algum grau, voltar para Deus nessa noite. Vamos fazer isso.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o cântico que nós cantamos no começo seja para nós uma oração. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Senhor, nós confessamos nessa noite que temos andado longe de Ti. Que o nosso conhecimento de Ti, Senhor, é um conhecimento muito mais intelectual. Nós sabemos muita coisa a Teu respeito, mas sabemos bem pouco acerca de um relacionamento profundo contigo, Senhor. Meu Deus, nós confessamos que a nossa prática muitas vezes tem pendido muito mais para uma religiosidade do que para uma fé viva, verdadeira, onde o Senhor seja o centro do nosso coração, da nossa vida, onde o Senhor seja o centro, ó Deus, ao redor do qual orbitam todas as coisas relacionadas a nós, a nossa vontade, a direção das nossas vidas, das nossas ações e reações, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Ó Deus, tudo isso precisa estar orbitando ao redor da Tua vontade, do Teu senhorio, do Teu propósito, do Teu querer. Ó Deus, para nós, porque os Teus planos são sempre os melhores para nós, porque eles sempre nos conduzirão aos Teus braços de amor, de graça, de misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, por andarmos longe dessa comunhão mais íntima, verdadeira, e permita que nessa noite nós possamos ser levados a um lugar de verdadeira comunhão contigo, Senhor. Um reencontro com essa graça salvadora, o reencontro com esse amor profundo, incompreensível, incondicional, que nos aceita mesmo quando nós estamos fugindo de Ti, Senhor. Esse amor que vai em busca de cada um de nós. Esse amor que não desiste de nos procurar, de nos achar, de limpar as nossas vestes sujas, de nos resgatar, Senhor, nos muitos momentos em que nós procuramos outros deuses, em que nós deixamos que o nosso coração se enche de ídolos, mas ainda assim o Senhor vai ao nosso encalço, o Senhor busca, o Senhor procura, porque o Teu grande prazer é ter comunhão conosco, é nos conceder da Tua presença, da Tua glória, para que a Tua vida possa transbordar em nossos corações. Ó Senhor, leva-nos para esse lugar de consciência, de compreensão, de entendimento, mas sobretudo de relacionamento contigo, Senhor. Tira dos nossos corações a rebeldia, cura-nos, ó Deus, nessa noite da nossa rebeldia, sara, Senhor, a terra do nosso coração de toda a esterilidade, e leva-nos ao lugar da frutificação na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, faz com que a nossa vida volte a ser frutífera, Senhor, que ela possa produzir os bons frutos de arrependimento, de louvor, de exaltação ao Teu nome. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos leve a este lugar, ó Deus, de sabedoria, ó Pai, de inteligência, onde nós jamais negligenciemos a Tua palavra, mas nos submetamos a ela humildemente, Senhor, entendendo que ela nos chama para o nosso bem, para um caminho, ó Deus, de florescimento, onde a nossa vida, Senhor, não vai reproduzir o mau cheiro deste mundo, mas os bons aromas da vida de Cristo em nós. Ó Senhor, faz a Tua obra nessa noite, nas nossas vidas, Pai amado. Leva-nos de volta, Senhor, ao bom caminho,
e permita que essa palavra possa rasgar o nosso coração de uma maneira tão intensa, tão profunda, que ela lance raízes, ó Deus, que possam estabilizar a nossa vida na Tua presença, nos afastando de uma vez das inclinações ao pecado, à iniquidade e à infidelidade, Senhor. Nós oramos, te bendizendo, porque o Senhor é o nosso Pai de amor, porque o Senhor quer nos buscar, o Senhor quer perdoar as nossas rebeldias e nos tratar como filhos amados. Então, ó Deus, traga esse entendimento, essa compreensão e essa decisão de procurar o caminho da mudança. Ó Deus, não amanhã, mas hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o tempo que a Tua palavra tem sido trazida aos nossos corações. Então que hoje não endureçamos os nossos corações, mas nos rendamos humildemente àquilo que a Tua palavra traz para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos.